Hoje vocês vão conhecer a história de uma mulher de garra. Uma mulher com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Uma mulher que impacta positivamente a vida de milhões de pessoas. Hoje você vai conhecer a história de Natália Arcuri e descobrir que por trás de um mulherão existe uma grande história. Se for novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, assista aos outros vídeos da série Setembro Amarelo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eles podem estar passando pela mesma situação que ela. Eu espero de coração que essa história possa te inspirar. E se você estiver passando pela mesma situação que ela, não sofra sozinho. Procure uma ajuda especializada para te tratar. Eu estou com você. Olá, antes de qualquer coisa quero dizer o quão difícil é fazer esse vídeo, mas eu senti que ele é importante para muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que tem depressão, que já foi diagnosticado, ou manda para todo mundo que você conhece. A depressão é uma doença que a gente não consegue identificar quando as outras pessoas têm. A gente acredita que depressão deixa a pessoa prostrada, chateada, para baixo. E no post que eu fiz ontem, aqui nesse Instagram, eu falei que desde os 9 anos eu lido com anorexia, depressão e síndrome de impostora. E as pessoas falaram, nossa, Nath, mas como é possível você já teve tudo isso, ou você tem tudo isso? Então, acreditando que isso pode ajudar muita gente, como ajudou já no post de ontem, só por eu ter citado que eu já passei por isso, eu tô fazendo esse vídeo para abrir mesmo meu coração e espero que ele possa ajudar você que tá passando por um momento difícil, que não sabe como lidar com isso. Bom, com 8 anos eu resolvi fazer ginástica olímpica. Eu sempre fui uma garota muito disciplinada e sempre me cobrei muito, mas muito mesmo, que já é um traço, né, um perfil psicológico de pessoas com tendência a depressão, ansiedade e tudo mais, que é essa autocobrança super exacerbada. E eu comecei treinando 2 vezes por semana, 1 hora por dia, e 4 meses depois eu já treinava 6 horas por dia, 5 dias na semana. Eu não podia tomar água, eu desmaiava quase todos os dias. Com 9 anos de idade eu era pesada todos os dias, não podia comer, não podia ficar acima do peso. Tinha um técnico, ele não era russo, o nome dele era Vladimir, agora não vou me lembrar de que país ele era, mas ele era extremamente rigoroso. E claro, a gente não sabia naquela época, né? Vamos lembrar que eu tô falando ali de 91, por aí, mais ou menos. 91, sei lá. Foi antes de 93, com certeza. Eu vi as Olimpíadas de 92 e resolvi que queria dar piruetas no ar. Eu achei tudo aquilo muito bonito. Eu só queria dar mortal pra frente. E eu já dava mortal pra frente 3 meses depois de aulas, porque eu sempre fui muito obcecada, né? Sempre fui muito disciplinada. E aí os professores, né, da academia onde eu treinava perceberam aquilo e falaram, essa menina é um grande potencial, vai ser uma ginasta profissional. E só que eu não queria ser uma ginasta profissional, eu só queria fazer o meu e dar mortal pra frente ou pra trás e tudo mais. A ginástica olímpica travou boa parte do meu crescimento, do meu amadurecimento biológico. Eu fui menstruar só depois dos 15 anos de idade. Eu fui crescer até os 15 anos, eu tinha 1,50 m. Olha só, hoje eu tenho 1,67 m. Então o meu estirão foi bem fora do padrão, né, para as meninas. As meninas cresceram e eu fiquei. E eu era muito musculosa, eu tinha um corpo muito diferente das meninas que treinavam comigo. E as meninas da escola começaram a dizer que eu era gorda. E aí aquilo mexeu muito comigo, então eu resolvi que eu ia deixar de ser gorda. E aí eu comecei a parar de comer. Então, minha mãe fazia lanche para eu comer na escola, eu jogava o lanche fora. Na época, a minha irmã mais velha estava fazendo regime
E eu trocava o sustagem que minha mãe comprava para me deixar mais forte, porque ela percebeu que eu estava perdendo peso, pelo diet shake que a minha irmã tomava na época, ainda tomava com água, mas eu mostrava para minha mãe que eu estava tomando, sim, olha só, eu estou tomando sustagem e tal, e na verdade eu estava tomando diet shake com água. E eu que pesava na época, eu tinha 9 anos, eu pesava 28 quilos, eu cheguei a ficar com 22 quilos, que era o peso da minha irmã de 4 anos menos do que eu. Foi um período bastante difícil. Enfim, foi embora igual veio. Passei por tratamentos diferentes, não tomei nenhum remédio. Na verdade, passei por tratamento com reiki, com homeopatia, fiz sim tratamentos, mas foram tratamentos alternativos, não foi com alopatia. E assim eu consegui me livrar da anorexia. Com 13 anos eu tive a minha primeira depressão. Eu não sabia que era uma depressão, só tinha vontade de chorar, chorar, chorar. Eu queria dormir cedo e queria acordar tarde. Eu tinha pensamentos repetitivos de que meus pais podiam morrer, de que alguma coisa muito ruim ia acontecer, de que eu estava triste, eu ficava triste porque estava triste, eu não tinha motivo para estar triste. E aí eu criei o meu próprio método de tratamento, porque eu não conseguia falar com os meus pais sobre aquilo. Então eu comecei a cantar para ver se eu espantava os pensamentos ruins da minha cabeça. E eu conseguia. Então eu começava a cantar uma música, aliás era uma música da Ivete Sangalo, quem sabe ela vê esse vídeo. Ivete, sua música me ajudou durante muito tempo, porque quando o pensamento ruim vinha na minha cabeça, eu começava a cantar mentalmente. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Então eu ficava cantando essa música mentalmente, até que o pensamento ruim se afastasse. E ele se afastava, e depois ele voltava de novo. E foi assim que eu mesma tratei a minha depressão, sem saber que era uma depressão, uma ansiedade, durante muito tempo. Até que, em 2010, 2011, isso foi e voltou várias vezes, eu sempre cantando, né, pra espantar aquele pensamento ruim. Quando foi em 2010... teve o tsunami no Japão, eu fui cobrir, eu brinco muito a respeito dessa história do Japão, porque fiquei radioativa, enfim, eu voltei mesmo com índices radioativos em mim muito maiores do que o desejado, sei que tem algum desejo nisso, na verdade. E foi um momento de muito estresse, de muita tensão, de muita pressão, de muita cobrança. E quando eu voltei, eu comecei a ter pensamentos muito piores. Muito piores, pensamentos que não se afastavam quando eu começava a cantar, e eu tinha que fazer matérias extremamente complexas todos os dias, e a minha memória começou a falhar, e aí eu precisava entrar ao vivo, e aí eu comecei a ter lapsos de memória, as palavras deixaram de vir na minha cabeça, nomes começaram a falhar, e fazendo uma matéria sobre depressão, eu percebi que a falha de memória era um dos sintomas. E eu não sabia, porque eu achava que depressão você ficava prostrado. Eu nunca fiquei prostrado, eu percebia que eu tinha alguma questão, eu percebia que aquele pensamento não me deixava, mas eu não deixava aquele pensamento me dominar. Eu ia gravar, enquanto eu estava gravando e trabalhando, era como se eu conseguisse afastar aquele pensamento de mim. Enfim, trabalhar me ajudava bastante nesse sentido. A minha única questão é que eu precisava ser criativa durante o trabalho. E a minha autocobrança, enfim, e eu achava que o problema era meu. Não achava que eu tinha uma doença. Eu achava que o problema era eu, não a doença. Enfim, comecei a ter pensamentos muito piores. Comecei a pensar, eu não conseguia ficar perto de varandas, não conseguia ficar perto de facas, não conseguia ficar perto de pessoas grávidas, porque na minha cabeça vinham pensamentos do tipo, meu Deus, eu acho que eu vou me jogar, eu acho que eu posso me jogar, eu acho que pode acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento e tal. E a música não adiantava mais. Pois é, Ivete. Ai, eu sempre tive muito senso de humor em relação a isso, como você pode ver. Porque assim, depressão, eu fui pra terapia finalmente com 26 anos.
E ali eu falei, então, doutora, fui, né, conversei com a minha psicóloga, Rose, maravilhosa. Falei, eu acho que eu tô ficando louca, porque eu tenho pensamentos que não saem da minha cabeça. Eu acho que eu tô, tipo, parece que... acho que eu fui dominada por algum espírito, sei lá, porque tem pensamentos na minha cabeça que não saem. Então, eu falei, então, Natália, isso aí não é espírito, né? Não é nenhum tipo de dominação. Esse negócio chama-se depressão. E você tinha desde os seus 9 anos, mas você não tratou. E aí, agora você tá achando que você tá louca. Eu falei, caramba, sério? Ela falou, é, sério. Então, a gente não vai poder fazer terapia sem antes você tomar remédio. Foi quando encontrei o meu psiquiatra, que pelos meus sintomas me indicou lá um remédio super moderno. E, tipo, comecei a tomar o remédio. E aí eu voltei a ser quem eu era e os pensamentos repetitivos, compulsivos, deixaram de acontecer na minha cabeça. Fiz o tratamento durante 1 ano e meio, como diz o protocolo, né, subindo a dose, depois tirando a dose, diminuindo a dose, até finalmente ficar sem o remédio. Então, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo é: depressão é uma doença tão perigosa quanto qualquer outra, como diabetes, como pressão alta, hepatite, coronavírus, Covid. A diferença é que a gente não vê e a gente tem muito preconceito porque ainda é uma doença muito cercada de mistérios. A ciência ainda não conseguiu descobrir exatamente, tipo, não dá para você fazer um teste de sangue que vai dizer se você tem depressão, ansiedade, bipolaridade ou qualquer outro transtorno psicológico. Mas ele é tão perigoso quanto qualquer outro. E assim como qualquer outro transtorno, ele precisa ser tratado. E o grande problema é que as pessoas não falam sobre isso. E eu sei o poder que a minha mídia tem, que a minha voz tem, e espero que isso possa chegar a alguma pessoa. Isso aqui talvez não se relacione diretamente com o tema que vocês estão acostumados a ver eu falando, que é sobre finanças, investimentos, mas eu acredito que quando a gente tem paz na nossa cabeça, é que a gente consegue crescer, inclusive financeiramente. Se eu não tivesse tratado a minha depressão, hoje provavelmente eu não seria uma mulher independente financeiramente, eu não teria essa paz de espírito e mental para chegar aqui e conversar sobre isso com vocês, porque as pessoas sofrem muito quando tem depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno. Então a primeira coisa é, você que tem, não subestime isso que você sente. Procure ajuda clínica, médica. Não vai procurar sua mãe, porque talvez ela não vai saber te ajudar. As pessoas... Eu nunca conversei com ninguém sobre isso porque eu tinha medo que achassem que era frescura, porque eu achava que era frescura. Falava, ai, para com isso, Natália. Ai, que bobagem. Ah, imagina, é só um pensamento, ele vai passar. Você é mais forte que isso. Você tem que ser forte. Você não tem que ser nada. Você tem que ser tratada. E essa é a única mensagem que eu gostaria que ficasse. E se você tem alguma pessoa perto de você, manda esse vídeo para ela. Porque no meu caso, ninguém nunca percebeu que eu tinha isso. Inclusive, meus pais estão sabendo disso pela primeira vez. Então, pais, hoje eu me sinto mais forte para poder falar sobre isso. E a hora que vocês quiserem, podemos conversar a respeito. Um beijo para vocês e compartilhe esse vídeo. Comenta aqui se você já passou por isso, se isso te ajudou. Compartilha com todo mundo. Que testemunho, hein, Natália Arcuri? Graças a Deus você foi uma mulher forte, você batalhou, você venceu. E graças a você não desistir, hoje você está aí impactando a vida de milhões de pessoas todos os meses. Saiba que eu te admiro muito, eu sou o seu maior fã, seu fã número 1. Admiro muito você, admiro muito o seu trabalho e admiro muito a sua história. Se você que está assistindo a esse testemunho está passando pela mesma situação que ela, não desista. Procure algum especialista para te ajudar. Se você estiver precisando de ajuda, deixe aqui abaixo algum comentário. Me procure no meu Instagram. Eu tenho vários contatos de psicólogos que irão te ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, eles podem estar precisando. E continue acompanhando a série Setembro Amarelo.